Iugoslávia nasceu com o nome do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios com o fim da Primeira Guerra Mundial. Novo reino proclamado em 1918 por Alexandre, príncipe regente, em nome de seu pai, o rei Pedro I da Sérvia. União da Croácia, Eslovênia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina no Reino da Sérvia. A Constituição do Reino, aprovada em Assembleia Constituinte em 1921, estabeleceu uma monarquia unitária. Na primavera de 1928, Radić e Pribyshević travaram uma amarga batalha parlamentar contra a ratificação da Convenção de Netuno com a Itália, concluída em 20 de julho de 1925. Em 6 de janeiro de 1929, em reação à crise política causada pelas mortes no parlamento, o rei Alexandre aboliu a Constituição e estabeleceu uma ditadura pessoal. Em outubro, alterou o nome do país para Reino da Iugoslávia e reorganizou as divisões territoriais. Em 1931, Alexandre I outorgou uma nova Constituição que fez o poder executivo uma concessão do rei. Em 25 de março de 1941, o príncipe regente Paulo assinou o Pacto Tripartite, que criou o eixo em Viena. Grandes manifestações em contrário seguiram-se em Belgrado e o sobrinho de Paulo, juntamente com oficiais e políticos da classe média, tomaram o poder por meio de um golpe de Estado em 27 de março de 1941. O primeiro presidente do novo estado foi Ivan Hribar, com Josip Broz Tito como primeiro-ministro. Em 1953, Tito foi eleito presidente e, posteriormente, em 1963, indicado presidente vitalício. Tito morre em 1980 e as tensões entre as diversas nacionalidades dentro da Iugoslávia cresceram. Em 1991, as repúblicas federadas da Eslovênia, da Croácia, da Macedônia e da Bósnia e Herzegovina começaram a separar-se da federação. Após uma guerra, o processo prosseguiu até 1992, quando o restante da Iugoslávia, então com apenas duas repúblicas, Sérvia e Montenegro, formou a República Federal da Iugoslávia. Já em 2002, cujo nome foi alterado para Sérvia e Montenegro. Em 2006, Montenegro decidiu pela independência, que desta vez ocorreu pacificamente. Mesmo com a união de três povos em 1918, eslovenos, croatas e sérvios, o nome Iugoslávia passou a ser usado somente a partir de 1929. Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve invadida pela Alemanha, mas os guerrilheiros resistentes os expulsaram em 1944, e em 1945 o país se torna socialista. Em 1991, a Eslovênia, a Croácia e a Macedônia proclamaram sua independência. Uma nova Iugoslávia foi restaurada em 1992, formando uma federação em que Montenegro possuía um governo quase independente do qual a Sérvia não tinha direito de intervir.
Mais tarde, a ONU reconheceu os novos estados e a Iugoslávia foi reduzida à união entre a Sérvia e Montenegro. A ex-República Socialista Federativa da Iugoslávia desintegrou-se pela guerra civil étnica desencadeada na década de 1990. As várias etnias que a compõem a partir do colapso do socialismo retomaram as antigas guerras tribais que tanto infelicitaram a região, aquela esquina do mundo onde no passado interesses conflitantes das grandes potências imperiais se encontravam, acirrando o ódio das populações locais umas contra as outras. Como uma mancha, o desacerto intraétnico começou em 1990, com a Guerra dos 10 Dias da Eslovênia contra o exército iugoslavo, estendendo-se depois para o centro e finalmente chegando 10 anos depois, a Macedônia, a mais meridional das repúblicas balcânicas. Com a derrota dos três grandes impérios austro-húngaro, o russo e o turco-otomano, os Balcãs finalmente livraram-se da tutela estrangeira. Pelos Tratados de Paris, em 1919, garantiu-se a autonomia do Reino da Sérvia, da Croácia e da Eslovênia, formada por Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia, depois entendido como Reino da Iugoslávia, como a capital em Belgrado, sendo a coroa pertencente a Pedro I. Em março de 1941, Pavel, o príncipe regente da Iugoslávia, cedendo à pressão dos nazistas e dos fascistas italianos, foi constrangido a assinar um tratado com o eixo, o que colocava os Balcãs subordinados às potências fascistas. Foi o que bastou para que uma rebelião popular antimonárquica e antifascista tomasse conta das ruas de Belgrado. Adolf Hitler aproveitou-se da situação confusa em que o reino caiu e ordenou, em abril de 1941, que as suas divisões, juntamente com as tropas húngaras, italianas e búlgaras, o ocupassem. Para os estrategistas militares, a necessidade de manter os Balcãs militarmente ocupados fez com que Hitler fosse obrigado a atrasar em 2 meses a invasão da União Soviética, contribuindo assim os iugoslávios indiretamente para o retardo do início da guerra contra os soviéticos.